Ative o áudio por conta do vídeo, professora, não esqueça. Repete, José. Ativar o áudio por conta do vídeo que a senhora vai passar. Ah, é verdade. Vai ser no finalzinho, mas eu vou precisar desse áudio. Para não ficar indo e vindo, né? Pronto. Acho que ficou certo, né? Pronto. Tá gigante a telinha para vocês? Sim. Bom, eu acho que eu vou dar início, tá? Então, assim, gente, ó, bom dia. Eu sou a professora Fátima, né? Alguns alunos aí, como do primeiro módulo, não me conhecem, mas os demais conhecem, né? Em algum momento já estiveram comigo, já teve aula comigo. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou professora já no Centro Paula Souza já há mais de uma década, né? Eu sou enfermeira também, né? Então, eu atuo na área, então sou docente e enfermeira. Tenho uma especialização em terapia intensiva e hoje, né, vamos passar esse período aqui juntos e nesse momento a gente vai conversar de um tema que é bastante comum, né, e a gente vai ter muitos pacientes, né, no nosso dia a dia que tem estomas, né, ou sejam eles no aparelho respiratório, ou no aparelho intestinal, ou no aparelho renal. Então, nessa nossa jornada, né, tecnológica, o objetivo aqui é considerar que será uma mini oficina, né, de cuidados voltados para estomias, né, tanto no aparelho respiratório, renal e gastrointestinal. Nós vamos abordar um pouco mais o aparelho do trato digestório, mas vamos passar também pelos outros, tá? Eu pensei em iniciar a aula e no final, se vocês tiverem dúvida, vocês podem fazer as perguntas. Após a exposição da aula, que nós vamos ter um vídeo, tá? Esse vídeo vai ser bem interessante porque é um médico, né, com especialização e ele traz ali uma fala a respeito das bolsas, né? E ele vai nos mostrar a melhor opção ou não, tá? Então, eu vou iniciar. Bom dia, então, a todos, tá? E vou iniciar a aula neste momento. Então, vamos lá. A gente vai começar falando, né, do que é o estômago, né? Então, essa palavra, ela é de origem grega, né? O estômago ou a estomia, tanto faz, né? Ele nos traz aqui a possibilidade de uma boca ou de uma abertura, né? O conjunto aí desses três vocábulos, né, que é o colo, estômago mais ia, né, traz, então, para nós a palavra mais conhecida, né, como colostomia. Lembrando que o colo é a primeira porção ali, né, do aparelho digestório, né, e já nesse colo a gente já vai ter fezes propriamente ditas, tá? Mas ainda não vamos chegar aí. Vamos iniciar, então, trazendo aqui o conceito, né, do que seria isso. A gente pode dizer que eles são orifícios, né, que serão abertos de forma intencional, né? Então, é necessário um procedimento cirúrgico, né? Então, eles são abertos em salas cirúrgicas, né? O objetivo é de comunicar, então, esses órgãos, né, à superfície corporal aí dos pacientes, né? E sempre tem o objetivo ou para administrar oxigênio, ou alimentos, ou até mesmo para drenar esses efluentes. Lembrando que essas aberturas, né, ou essas bocas, elas poderão ser temporárias ou definitivas, né? Então, vai depender da situação. Essa imagem, então, a gente já inicia com o aparelho respiratório, né? Então, aqui nós temos uma traqueostomia, tá? A traqueostomia, ela é uma intervenção, né, cirúrgica, pode ser feita à beira-leito, mas somente na UTI, tá? Então, assim, na sua grande maioria será dentro do centro cirúrgico, mas você pode vivenciar em locais de estágio ou até mesmo na sua vida profissional uma traqueo sendo realizada dentro de uma UTI. Aí também é comum. Mas ela tem todo aquele caráter ali cirúrgico. Então, assim, é um procedimento totalmente estéril,
vai precisar de 2 cirurgiões para executar esse procedimento, né? E ele vai fazer uma abertura na segunda, entre a segunda e a terceira cartilagem traqueal. No momento em que ocorre essa intervenção cirúrgica, né, e se for a beira-leito de uma UTI, é necessário também a presença do fisioterapeuta, tá? Então, fisioterapeuta, a equipe de enfermagem, né? Pode ser somente a equipe de nível técnico, mais os 2 cirurgiões para execução desse procedimento, né? Então, aqui é feita, então, uma abertura. Essa abertura também poderá ser definitiva ou poderá ser por um período curto, né? A gente vai ter aqui na imagem, você consegue ver que é uma tráqueo, né, metálica, né? E nesse de baixo, não. Já é uma descartável, né? Então, o objetivo aqui é de receber o oxigênio e até mesmo para drenar ali esse muco do aparelho, né, respiratório. Então, aqui a gente tem, ó, uma tráqueo metálica, né? Então, ela vem com essas 3 peças, né? E a descartável, não. Ela é uma peça, essa peça aqui, com esse balãozinho na ponta, tá? Nessa outra imagem também é um outro modelo, né, de tráqueo, né, descartável, né? E aqui essa imagem não está tão boa, né? Mas seria para mostrar essa abertura, né? E a introdução dessa tráqueo, né? Então, ela entra lateralizada e depois que estiver alocada, ele vai virar ela lá na posição. Uma coisa aqui, já aproveitando e deixar claro, caso vocês estejam dando cuidados ao paciente e por qualquer motivo essa tráqueo se exteriorizar, você não pode reintroduzi-la, tá? É preciso chamar o cirurgião para a reintrodução dessa tráqueo, né? Porque aqui tem uma manobra bem importante a ser executada e é pertinente à equipe médica, tá? Especificamente ao cirurgião. Então, se ele tossiu, você estava trocando o cadarço, né? Que nem nessa imagem aqui, ó, você está vendo que tem um cadarço que está fixado aqui nesse local. Então, você vai precisar fazer a limpeza e trocar o cadarço. É natural, às vezes, o paciente tossir. Então, o importante é colocar aqui umas gases, né? E você pressionar para que você não tenha um instinto de tosse sendo expelida essa tráqueo. Mas se esse fato ocorrer, não pode reintroduzir. Você precisa chamar a equipe médica para fazer a reintrodução dessa tráqueo, tá? Bom, então, dando continuidade aqui, a gente vai chegar nos estomas urinários, né? Então, a gente tem lá os ureteres, né? Tem a bexiga propriamente dita, né? E vamos ter também a pelve renal, tá? Então, você pode exteriorizar, né? Em sala cirúrgica também, né? Pegar esses ureteres e trazer para a parede abdominal do paciente, né? Aqui nessa imagem, a gente sabe que nessa região aqui está a bexiga, né? Então, essa imagem não está muito boa, mas aqui foi feita uma abertura também para exteriorizar essa diurese. Nesse ponto aqui, nós temos a pelve, né, que foi desfiada aqui para a parede abdominal. A imagem não está favorecendo, mas vamos ver se mais adiante a gente consegue esclarecer. Então, ó, a gente tem a urostomia mais comum, né, que é a chamada Adbray, né? Ela é a mais comum porque eles vão utilizar, ó, um pedaço do intestino delgado. Então, se a gente observar aqui, ó, aqui é o intestino grosso, né? Que aqui teria o colo transverso e aqui seria o descendente. Aqui, né, a gente tem o intestino delgado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai retirar um pedaço desse intestino delgado, né? Então, ele retira, une novamente aqui o intestino delgado, então a gente consegue ver que ocorreu novamente a união. Esse pedaço, né, do intestino delgado, ele vai desviar, ó, os ureteres, né? Então, aqui a gente tem os ureteres, né, que saem lá do rim, né, desce e vão aqui na bexiga. Nesse procedimento cirúrgico, ele pega esses ureteres e desvia, tá? Então, ele vai desviar, vai fazer uma abertura aqui na parede abdominal e agora a diurese vai ser desviada para essa parede. Então, essa urostomia, ela é a mais comum, tá? E bastante utilizada, tá? Aqui nós temos, então, alguns dispositivos, né? Voltado especificamente para atender, né, os estomas urinários, né? Quando é feito em crianças, raramente a gente vai estar lá com um desses dispositivos, né? No caso das crianças, vai utilizar as fraldas. Mas os adultos, né, então a gente vai ter lá esse coletor, que ele é específico, né? Então, assim, ele é de 2, né, partes, né? Então, a gente tem essa parte que vai ficar ali, ó, nessa parede, né? Então, ele vai ser cortado de forma que ele venha
o mais próximo possível aqui do estômago, né? Mas que não estrangule, né? Que fique próximo. Então, ele vai colar aqui nessa parede, tá? Que é essa partezinha que cola na parede, né? E conecta, percebe que aqui, ó, nesse ponto aqui a gente vê que ela lembra um Tupperware, né? Então, será conectada nessa outra parte, né? E aí, essa diurese, né, é desviada para esse dispositivo. Ele tem na ponta, né, esse fechamento, muita gente considera que é fechado. Uma vez esgotado aqui, abre, né, e libera a diurese, tá? Então, as urostomias, elas podem ser a ureterostomia cutânea, né, que é aquela mais comum, onde é utilizada ali uma parte do intestino, né, e vai drenar através da parede, né. A gente tem a vesicostomia e temos a nefrostomia, né, que é aquelas imagens que eu mostrei anteriormente. Aqui, nessa imagem, a gente tem um paciente que foi feita uma vesicostomia, né. Então, foi feita um estoma aqui na parede, né? Essa estoma, ele pode ser aberto, né? Quando o cirurgião abre essa parede e vai até a bexiga e introduz a sonda, e depois ele vem suturando. Ou ele pode utilizar um trocáter, né? Que é bastante semelhante àquele que ele usa nas cirurgias de vesícula fechada, né? Que são pequenos orifícios. Então, é um trocáter, né? Que ele vai furar essa parede, vai até a bexiga, aí ele introduz, esse trocáter, ele vai introduzir a sonda, né? E aí a diurese será expelida através dessa sonda. Aqui pode conectar, né? Um sistema fechado ou não, tá? Aqui, acho que vai ficar um pouco mais fácil para entender, né? Então, aqui, se fosse utilizado a uretra, então essa sonda entraria aqui pela uretra e seria ser alocada lá na bexiga. Na imagem anterior, não é exatamente isso que aconteceu. Na imagem, o que acontece é isso, né? É feita uma abertura na parede e vai até a bexiga. Pode ser aberta, né? Quando o cirurgião vai ali e abre, né? Faz uma abertura de mais ou menos 8 a 10 centímetros, e ele vai até a bexiga e introduz ali a sonda. Ou pode ser, né, através de um trocáter, quando ele já introduz lá na bexiga, tá? Então, a imagem que vocês estão vendo anteriormente é justamente esta imagem aqui, tá? Esta. Então, a gente saiu ali das urostomias, né, renal, né, e vamos para aquela que vai ser bastante comum no nosso dia a dia, tá? Então, a gente vai ter aqui as ostomias do aparelho intestinal. Então, a gente pode já ter aqui uma abertura, né, que seria no esôfago, poderá ter no estômago, poderá ser aqui, ó, no intestino delgado, então pode ser uma jejuno ou uma ileostomia, né. O jejuno já seria aqui a segunda porção do intestino delgado, né, lembrando que a primeira porção, esse C aqui, ó, que lembra, né, um C que é o duodeno, depois a gente tem o jejuno, e na sequência a gente vai ter a ileostomia, né. Depois vai ser o intestino grosso, né? Então, a gente tem aqui a primeira porção, que é o colo ascendente. Então, aqui, ó, nesse ponto é o apêndice. Aqui a gente já tem o colo ascendente. Aqui o transverso e aqui o descendente. Mas nós vamos iniciar falando desta abertura aqui no esôfago, tá? Aqui a gente tem a esofagostomia, perdão, né? Que seria o quê? Essa abertura, ela ocorre, né, para desviar secreções, né, que podem ser aspiradas, né, então, muitas das vezes também pode ocorrer por um câncer, né, então, na fase adulta pode ser um câncer no esôfago, então, é necessário abrir esse estômago, né. Uma das dificuldades quando se faz esse estômago é a questão de adaptar ali o coletor. Porque é uma região que fica muito úmida, então aí existiria uma probabilidade maior, né, de ter infecções, né, de fungos, né. Então, essa é uma das dificuldades maiores quando se faz essa abertura no esôfago, tá? Pode ser também uma gastrostomia, né, então agora foi feita uma abertura lá no estômago. Essa abertura ela pode ser para descomprimir ou para receber alimentação. Muitas das vezes, quando se parte para essa abertura, ou é porque tem ali uma doença neurológica, ou o paciente tem uma incapacidade, né, de se alimentar, ou tem ali uma atresia ou uma estenose, né, que seria uma dificuldade, né,
nesse espaço do esôfago ali, então é necessário abrir uma ostomia especificamente no estômago, né? Ou também quando existe ali o risco de aspiração, né? Então aquelas crianças, né, que passam, né, da hora do nascimento, muitas das vezes elas ficam com disfunções neurais, né? Então elas vão precisar de uma gastrostomia, e essa gastrostomia ela será definitiva, tá? A gente vai ter aqui alguns dispositivos, né, para esse evento, né, de uma gastrostomia. Então, a gente tem aqui a sonda propriamente, né, e aqui a gente tem um botão, né. Então, este botão, que vocês conseguem ver nessa imagem aqui, né, ele vai ser instalado na parede, né, e vai estar locado, né, lá no estômago do paciente. Então, através desse botão, pode-se oferecer a dieta ao paciente. Existem algumas complicações, né, quando tem esse botão. Entre elas, né, pode ter ali uma dermatite, né, que nessa imagem dá para ver mais ou menos, então aqui você tem uma dermatite periostoma. Pode também ocorrer um alargamento desse orifício, né. Esse alargamento pode levar a uma migração desse catéter lá para o duodeno. Bom, quando isso acontece, o paciente vai para uma sala cirúrgica, né, e o cirurgião vai retirar esse botão através de um procedimento cirúrgico. Ou também pode ocorrer uma obstrução, tá? Então, essas são algumas das complicações quando se tem, né, esse botão aqui, né, que é chamado, né, para receber uma dieta, tá? Ele é pequeno, ele tem em torno de 8 a 10 centímetros, tá? Essa parte aqui que vocês estão vendo é o balão, né? E essa parte vai ser introduzida, isso aqui fica externo, né? Aqui percebe que dá para abrir e aqui é introduzida a dieta, né? Mas pode ocorrer uma dessas complicações que eu coloquei aqui. Caso ocorra, o paciente será encaminhado para o ambiente hospitalar e será feita uma intervenção cirúrgica com o objetivo aqui de retirar esse botão. Então, se a gente já saiu do esôfago, do estômago, então agora a gente vai chegar, né, no intestino, né? E aqui a gente está no intestino delgado, tá? Então, a gente tem ali a primeira porção, né? Que é o duodeno, depois seguida pelo jejuno, e a última porção é o ilho, tá? Quando a gente sai do ilho, a gente já vai entrar no intestino grosso. Aí a gente vai ter, né, a colostomia, né, que é aquela mais conhecida, vamos dizer assim. Aqui nessa imagem a gente tem a jejunostomia, né? Então, aqui as fezes, elas são líquidas, né? A gente considera que aqui é o bolo fecal, né? Desculpa, mais conhecido como o quimo, né? Então, aqui a gente ainda não tem as fezes propriamente ditas, mas elas são bastante ácidas e bastante corrosivas, né? Então, você percebe que esse estômago aqui, ele já tem um dano aqui da região, né? Aqui nessa imagem vai ficar, acho que melhor para entender. Bom, então aqui, nesse ponto seria o ilho. O jejuno, ele está aqui, ó, neste ponto, né? Nessa imagem. Então, a gente tem uma ilostomia, né? Que é a última porção do intestino delgado, né? Então, aqui, ó, seria aqui neste ponto, tá? Nessa outra imagem, então, a gente tem aqui agora o intestino grosso, ó, onde eu estou passando o cursor, tudo isso é intestino grosso, né? Então, a partir desse ponto, né, aqui, nessa local, é possível colocar uma abertura, né? Então, aqui é possível instalar aqui uma colostomia, então está em colo ascendente. Seguindo aqui, a gente tem o transverso, e aqui é possível fazer uma colostomia transversa. Na imagem posterior, que já vai vir, né, vocês vão entender melhor, né, a diferença entre os conteúdos, né? Aqui a gente tem uma fezes bastante corrosiva, né? Isso pode danificar também o próprio estômago, né? Então, por isso que é importante, né, nós vamos aprender a cortar essas bolsas, né, mais adiante, né? Então, é importante saber que tipo de fezes nós vamos ter aqui. Então, aqui a gente já tem instalado, né, quando você olha para o abdômen do paciente, né, e você vê uma bolsa instalada, né, nesta altura, então você já sabe que é uma colostomia transversa. Quando você tem ela mais aqui do lado esquerdo, né, então nessa imagem a gente já está do lado esquerdo, aqui é mais do lado direito, né, onde está o apêndice, né,
Aqui é do lado esquerdo, então aqui você tem uma colostomia descendente. Aqui essas fezes elas já não são tão corrosivas. Vamos isso. Aqui. Então, aqui, ó, instalado, aqui a possibilidade de uma bolsa, aqui outra bolsa, e aqui nessa região uma outra bolsa. Bom, então aqui a gente sabe que essas fezes, elas são muito corrosivas, né? Aqui nesse ponto a gente vai ter ela semilíquida, mas bastante corrosiva. Então, a probabilidade, né, de ter um dano nesse estômago é alta. Então, é importante que o corte dessa bolsa esteja o mais aderido possível ao estômago, né? Para que não haja um extravasamento dessas fezes na parede e, consequentemente, o danificar aqui essa região, né? Aqui, ó, a gente já vai ter umas fezes, né, semissólida, ainda é corrosiva, mas não é tão corrosiva quanto nesse ponto ou neste ponto aqui, né? Aqui naquele ponto aqui, onde seria o ilho, né? Descendo, nós vamos ter já as fezes sólidas, né? Então, aqui elas já não são corrosivas, né? E aqui ela já tem aquele odor mais característico e mais forte. Então, vamos voltar, né, para este ponto aqui. Ó. Então, a gente está aqui, ó, no ileostomia, tá? Então, voltando aqui para esse ponto, né? Então, ela está bem nesta localização. Então, aqui, se a gente for descrever, né? Então, a gente já tem ela bem locada, né, no ilho, né? Ela tem um aspecto diferente, tá? Ele é bem protuso, né? Então, assim, ele vai ter em torno de 2,5 a 4 centímetros, né? Ele vai ficar bem plano, né? Aqui a parede abdominal, né? Isso é importante para evitar que ocorra uma retração, né? E, consequentemente, né? Ele vai favorecer aqui a drenagem, né? Desse efluente, né? Dentro do dispositivo, tá? Então, as ileostomias, elas se diferenciam. Vocês vão perceber quando estiverem atuando, né? Que vai estar lá, é bem protuso. Tem uma outra imagem aqui que vai ajudar. Essa imagem aqui você consegue ver, né, do ilho, né, ele fica bem protuso, né, aqui tem um orifício de onde ele vai drenar esses efluentes. Então, se a gente estivesse aqui nesse momento, né, instalando uma bolsa, nós iríamos pegar uma régua, né, existem réguas próprias, né, para medir, né, então você conecta elas aqui e você vai cortar a bolsa de acordo com com essa boca, né, que foi exteriorizada aqui, tá? Então, o ilho se diferencia, né? Se diferencia na questão do efluente que vai ser drenado e também na questão da visualização. A gente percebe que ele é um pouco mais protuso, né? Então, vai estar exteriorizado ali. Aqui, a gente consegue ver como que o cirurgião vai deixar essa boca para exteriorizada, né? Então, ele vai pegar lá o ilho, né? Vai trazê-lo a exteriorizar ali na parede, né? Então, ele vai trazer em torno de 8 a 10 centímetros, né? Do ilho. Ele vai suturar esses pontos da parede para o ilho, tá? E depois ele vai inverter, como nessa imagem aqui que vocês estão vendo, e vai fazer a amarração, né? Então, quando ele inverte, ele faz a amarração, e aí a gente tem aquele ilho mais protuso, né? Que ficaria em torno de 4 centímetros, né? De 2,5 a 4,5, né? Então, ele trouxe exteriorizado em torno de 8 a 10, e no final a gente vai ter aquela abertura, né? Em torno ali de até 4 centímetros, tá? A ileostomia, ela tem uma drenagem ali que vai ficar em torno de 500 a 800 ml por dia, tá? Ali os gases e os cheiros, eles são bastante reduzidos, tá? Já não há, assim, tanta presença de odores, né? A característica dessa fezes, a gente pode dizer que ela é líquida ou semilíquida, e ela tem uma coloração que nós podemos chamar de castanho esverdeado, tá? Vai ser eliminada ali em grande quantidade eletrólitos e enzimas, né? Haja visto que não tem ali, ocorre uma absorção, né? Desses, vamos dizer assim, desses eletrólitos, né? Pelo trato digestivo, né? Uma coisa muito importante é que esse pH ele é muito alcalino. Então, se ele está alcalino, ele é bastante corrosivo. Então, a gente precisa aderir essa bolsa de forma que não fique na pele. Ela precisa ficar o mais próximo do estômago. Para quê? Para que não tenha o quê? Um dano dessa pele ao redor desse estômago, tá? Então, saindo da ileostomia, nós vamos agora partir para as colostomias. Então, a gente está o quê?
no intestino grosso, tá? Então, olha, se fosse ilho, estaríamos aqui, nesse ponto, né? Porque aqui é onde termina o intestino delgado e inicia-se, né, o intestino grosso propriamente dito. Então, a gente pode ter uma bolsa, né, instalada em colo ascendente, né, ó, ascendente, transverso, descendente, né, e aqui o sigmoide, aqui nesse momento já tem ônus, propriamente, né. Então, se aqui instalasse uma bolsa, né, nós vamos ter fezes semilíquidas e com bastante corrosivas, né. Então, aqui é importante, novamente, que ao cortar a bolsa, precisa ser o mais próximo do estômago, né, evitando que ela pegue a pele ao redor do estômago. Se isso acontece, a gente vai ter uma situação, que vocês vão ver um pouco mais adiante, muito ruim e difícil de cicatrização, tá? Bom, então aqui a gente tem a oportunidade, né, de ter aqui uma bolsa, né, ou pode ser também aqui nesse ponto. Aqui já é o transverso, né? Aqui essas fezes elas vão ser semipastosas, mas ainda assim são corrosivas, tá? Aqui nesse outro momento a gente já, cadê o curso? Aqui, nesse outro momento a gente já tem uma fezes um pouco mais sólida, né? Não tão corrosivas. Vamos nessa imagem aqui que vai ficar fácil para a gente entender também. Bom, então aqui a gente vai fazer uma descrição, né, dessas bolsas de colostomia quanto à localização, tá? Então, ela pode estar ascendente, transversa ou descendente, tá? Bom, ela pode ser feita em alça. Olha, percebe que isso aqui é um estômago, né? Então, aqui nessa imagem, ele pega, né, o intestino grosso, exterioriza, né, e vai passar uma alça aqui, ó, tá vendo? Então, ela pode ser em forma de alça, né, ou pode ser em forma de boca. Eu ainda vou mostrar em boca na outra imagem, tá? Aqui em alça, então, o cirurgião pega, então, o intestino, traz e passa aqui, ó, uma alça, né? E depois ele faz a abertura. Ao fazer a abertura, ele vai exteriorizar, né? Então, ele vai colocar essa alça aqui na parede abdominal, ó. Aqui dá pra gente ver. E aqui a gente tem, então, as duas bocas, tá? Que vai estar exteriorizada. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é uma placa de hipocolode, né? Então, já é uma bolsa de colostomia que foi colocada aqui, ó, tá vendo? A outra parte da bolsa está aqui, né? Então, ela é de duas câmeras, vamos dizer assim, ó, uma fica na parede abdominal fixa, né? Então, você não precisa tirar sempre que vai fazer a limpeza dessa bolsa, ela fica ali fixa. Ela tem uma durabilidade longa, né? Então, o importante é que ela fique o mais próximo possível, né, desse estômago aqui. E a gente percebe que aqui tem uma alça, ó, tá? Essa alça também vai para dentro da bolsa, tá? Essa bolsa, ela vai ser conectada aqui e todas essas fezes vão drenar para esta bolsa, tá? Então, no momento em que o cirurgião exterioriza essa boca, nesse estômago, ele pode utilizar uma alça ou ele pode fazer uma boca, né? Então, assim, ele vai trazer esse intestino para a parede abdominal e vai deixar somente com uma boca que a gente chama de terminal, né? Então, se ele estivesse executando o procedimento cirúrgico, ele pega lá o intestino, abre ele, né, exterioriza, sutura, né, de sempre de baixo para a outra ponta, e aí ele deixa essa abertura nesta formação, né, para que se tenha ali os efluentes possam ser drenados. Então, mais uma vez, né, se eu estiver trabalhando com a questão de exteriorização, pode ser em alça, como nessa imagem, ou pode ser com uma boca, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, né? E aí eu trouxe a imagem do procedimento, né, cirúrgico, tanto em alça quanto com a boca exteriorizada na parede. Bom, nós sabemos, né, que existem algumas complicações que podem acontecer com esses estomas intestinais, né? Como vocês viram lá, eles podem ser bastante corrosivos, né? Então, a gente, dentro dessas complicações, elas podem ser imediatas ou podem ser tardias. Imediatas, a gente pode ter uma retração, né, daquele estômago, pode ter um edema, podemos ter uma infecção, né? E as tardias pode ser uma estenose ou pode ser um prolapso ou até mesmo uma hérnia paraestomal. Vai ter umas imagens para vocês verem que vai ajudar bastante, tá? Aqui, por exemplo, nessa imagem a gente tem aqui uma estenose, né, seguida, né, de uma retração. Se a gente observar, né, a gente vê que tem uma estenose aqui, ó, e houve uma retração do estômago, né?
vamos na outra imagem. Aqui nessa imagem a gente teve um descolamento, né? Então, se vocês lembrarem lá daquela imagem onde eu mostro o procedimento cirúrgico, né? Então estaria fixado na parede. Então aqui houve, ó, um descolamento, tá? E uma retração, tá? E se a gente, é que essa imagem não está tão boa, mas a gente observa que a gente tem aqui, ó, uma dermatite. Então tá tendo aqui uma infecção o estômago, né? Nessa imagem, nós temos um prolapso, né? Então, houve um prolapso desse estômago, mas também tem, a gente observa que está edemaciado, tem um edema aqui, ó, né? Bem importante, ó. Tá vendo que tem as duas aberturas aqui, ó, né? Então, seria aquela em alça, né? Então, houve um prolapso, né? E tem um edema que a gente pode dizer que é importante. Nesse outro aqui, ó, houve o quê? Um prolapso gigante, né? Eu posso dizer que temos aqui um prolapso gigante, né? E temos também uma dermatite, né? Nesse um prolapso, ó, né? Então, seguido de um edema, você percebe que tem um edema nesse estômago, e olha a dermatite aqui, ó, importante, uma dermatite que está desde o estômago ao redor, né, nessa pele, né, está bem comprometida. Então, instalar uma bolsa aqui é quase que impossível, né? Porque você tem ali um processo infeccioso bem importante, né? Aqui, ó, a gente já tem uma dermatite severa, né? Você observa que você tem uma bolsa instalada aqui, ó, a bolsa está instalada, né? Aqui também, ó, aqui você consegue ver uma outra bolsa instalada. Olha a dermatite severa que está ao redor desse estômago, né? Então, isso vai dificultar bem a instalação dessa bolsa e vai trazer um desconforto muito importante para o paciente. Essa imagem a gente já tem o quê? Uma hérnia estomal, né? Então, olha que hérnia grave seguida de uma dermatite. Você consegue observar que essa pele ao redor, ela está bastante comprometida também, né? Isso são complicações, tá? Complicações que podem ocorrer, né? E que são bastante graves, né? E que vai precisar, essa daqui vai precisar de intervenção cirúrgica. Bom, então a gente sabe, né, que dentro das complicações, né, mesmo que estas complicações que eu acabei mostrando, elas não se apresentam, né, a gente sabe que o ostomizado, ele vai passar a conviver com algumas mudanças fisiológicas, né. Dentro dessas mudanças fisiológicas, aí a gente vai ter a eliminação das fezes, né. Essas fezes, elas muitas das vezes vão ser acompanhadas de odor e de alguns ruídos também, né. Esses dispositivos, eles vão ser aderidos ali no abdômen e isso vai levar a uma distorção da imagem corporal do paciente. Hoje existem várias bolsas, né, no mercado e vários dispositivos para que possa acoplar essas bolsas e o paciente ter uma vida o mais normal possível, vamos dizer assim. Então, vamos observar aqui, né? Então, aqui a gente tem vários estomas, né? O que a gente precisa, né, no momento que está fazendo a troca de uma bolsa ou que está recebendo um paciente, né, com estoma, o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa observar esse estoma, né? E, ao observar, o que a gente vai observar? Então, é importante que a gente observe a cor, né? A cor desse estoma, né? Ele precisa ser rosado, um vermelho, digamos que vivo, né? Esse aqui de baixo, ele tá bem, diríamos que bem bonitinho, né? Esse aqui já traz algum tipo de complicação, né? Esse aqui também tá bem vermelho, esse aqui já tem o quê? Uma retração, né? Então, é importante observar a cor, a forma, né, desse estômago, se atentar ao tamanho, né? Observar se tem presença de umidade ao redor do estômago, né? Que nem esse estômago aqui, por exemplo, a gente observa aqui, ó, uma dermatite, né? Iniciando ali, né? Então, precisa ver também a protusão, né? Que a gente pode ter lá uma ileostomia, então precisa observar essa protusão. E sempre ficar muito atento à integridade dessa mucosa, né? Ela precisa estar o mais saudável possível, né? Então, essa aqui a gente já tem um edema, né? Nessa aqui a gente tem um íleo, né? Então, ele fica mesmo assim protuso, né? Aqui a gente já tem uma retração, você percebe que há uma retração, então é preciso comunicar, né, à equipe, né? Então, não basta registrar, tem que comunicar à equipe cirúrgica para que ela possa intervir, né? Porque aqui você percebe nessa imagem que está tendo uma retração. Bom, então, é muito importante observar a cor, a forma, o tamanho, a umidade ao redor, fique atento à questão da protusão e à integridade dessa pele, tá?
Então, todas as vezes que vai se fazer alguma troca de bolsa ou vai liberar ali algum efluente, fazer essas observações são fundamentais, tá? Aqui a gente consegue, então, né, nessa observação, a gente consegue ver melhor a pele, né, ao redor desse estoma, né? Esse aqui, ele está levemente comprometido aqui, né? A gente percebe que aqui, ó, tem uma dermatite aqui. Esses pelos aqui, né, aqui nessa imagem dá para ver que tem pelos, não devem ser, utilizar, vamos dizer assim, um barbeador, precisa, se tiver muito grandes os pelos, né, que nem a gente vê que tem aqui, precisa cortar com a tesoura, né? Nesse aqui a gente percebe que está tendo uma retração, né? Então, é importante essas observações e essas anotações, né? Aqui a gente já tem um estômago, né, que está protuso, né? E nesse a gente vê que ele está o quê? Plano, né? Então, quando se faz essa observação, né, é importante dizer se ele está plano, tá? Ou se ele está protuso, tá? E registrar e comunicar. Bom, para instalar um dispositivo, a gente vai ter dispositivos de uma única peça, né? Esse aqui, ó, ele é de uma única peça, então aqui a gente tem um adesivo que está colado e aqui a gente tem como cortar, ó, tá vendo aqui, ó, que essa imagem não tá muito boa, mas aqui tem numerações, então assim, você vai lá, mede o estômago do paciente, né? Pega uma régua, ela é circular, conecta aqui e você vai ter essa medição. No vídeo vai ficar talvez mais fácil de entender o que eu estou falando aqui, tá? Ao medir, você vai vir com a tesoura e vai cortar de acordo com o estômago. Então, assim, no estômago não deve estar, não deve estrangular o estômago, ele deve estar bem próximo ao estômago, mas não longe, né? Por exemplo, né? Não pode ser aqui. Ele tem que estar o mais próximo possível, sem estrangular o estômago, tá? Então, aqui a gente tem um dispositivo de uma única peça, então vai tirar o adesivo, corta e vai colar isso na parede abdominal do paciente, né? Elas podem ainda ser fechadas ou abertas, né? As abertas existe aqui, ó, a possibilidade de esvaziar, né? Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó. Então, se aqui tiver, se esse conteúdo tiver com fezes, é possível abrir aqui, esvaziar, né? E o sistema fechado, né? Você vai descartar quando ele estiver esgotado, tá? Aqui ó, é uma bolsa, essa é de colostomia, né, para o intestino, e essa aqui é muito utilizada no aparelho renal, ó. Você consegue ver a abertura aqui, tá? Então, essa é só abrir aqui e dispensar os efluentes, né? Bom, então elas podem ser de uma peça e de duas peças, né? A de uma peça, né, é importante, né, essa placa, porque ela vai fazer uma barreira ali, né, com a pele, e a de duas peças, a gente vai ter uma peça que vai ficar conectada na parede abdominal e é possível abrir, que aí na imagem aqui vai ficar mais fácil, ó. Então, essa daqui é um dispositivo de duas peças, né? A gente costuma lembrar que ele faz aquele barulho de quando você tem um potinho plástico, né, que lembra o tapoé, que você conecta as duas pontas, né, e aqui você consegue desconectar. Então, isso aqui fica lá no estômago do paciente, né, ele vai ser cortado de acordo com o estômago, tá? Então, assim, se o estômago tiver, sei lá, 16, vem aqui, faz o corte, 20, né, ou coloca na parede abdominal do paciente, tá? Aí, essa segunda peça vai conectar aqui, né, e ela vai drenar, se ela for fechada, pega e despreza. Se não, é possível fazer a abertura e desprezar o conteúdo, tá? Os pacientes que vão ter ali uma colostomia terminal, o que se a gente vê nos ambulatórios é que eles são orientados, né, a manter essa que está na pele por o maior tempo possível, né, para não ficar mesmo danificando a pele, né? Então, assim, ele sempre vai ter duas dessas daqui, então se o conteúdo estiver com fezes, ele vai lá, conecta uma limpa, pega essa que está cheia de conteúdo, vai lá, despreza, faz a limpeza dessa bolsa, né? Após a limpeza, é interessante colocar aqui umas gotinhas de óleo, né, e umidificar a parede. Isso é um recurso interessante para que as fezes não grudem nas paredes e fique mais fácil de fazer a limpeza. E aí ele coloca isso dentro de um vasilhame, né? E mantém lá numa solução muito parecida com a solução de enxaguante bucal, né?
e deixa lá por 30 minutos, depois que já estiver limpa, né, e colocou nessa solução, ele coloca para escorrer, ela vai ficar seca, aí ele guarda para uma próxima troca, tá? Mas no hospital, de um modo geral, a gente acaba desprezando quando a gente tem, né, em grande quantidade, faz-se o desprezo, senão você vai desconectar, vai colocar aqui uma gase para proteger a região, né, porque aqui constantemente vai estar sendo liberados os efluentes, né, e aí você vai fazer a limpeza dessa bolsa, e após a limpeza, você vai conectar ela aqui novamente, tá, e vai deixar para o paciente. Então, essa é a de 2 peças, tá? Aqui, ó, fica mais fácil para entender aquilo que eu disse, né? Então, assim, existem medições aqui, né? Então, você vai utilizar aqui, ó, tá vendo a régua que eu falei, essa daqui, né? Essa é uma das réguas, né, que pode ser utilizada. Ela já vem com várias aberturas. O que você faz é trazer a régua e conectar aqui, para ver a qual que adere melhor aquele estômago, né? Identificou o tamanho, você traz essa régua para cá e vê aonde você vai cortar. Ela já tem linhas certinhas, né? Aí você pega uma tesoura, né, que seja adequada, né? Vem aqui, faz um corte aqui, outro aqui, e depois retira, né, o tamanho desejado e vai lá e conecta no paciente. Elas iniciam com 19 milímetros e pode chegar até 64 milímetros de abertura, tá? Aí as bolsas, elas têm sempre um adesivo, né, que é esse adesivo que a gente utiliza para cortar. A gente retira esse adesivo, né, e vai lá e conecta lá no estômago do paciente, né. Retira esse adesivo aqui da borda, conectou, né. Aí aqui na imagem acho que não dá para ver muito bem, mas é um dispositivo que vai fechar a bolsa na base. Aqui acho que nessa outra imagem fica melhor. Aqui nessa base, né, você pode usar tipo um clipe, ou aquele que é semelhante, é uma barrinha de metal, né, que você vai dobrando isso aqui e consegue fechar a bolsa do paciente, tá? No vídeo vai ficar mais fácil. Então, aqui a gente tem a régua, né, que de acordo com o estômago que a gente tem, a gente vai fazer o corte na bolsa para conectar lá no estômago do paciente. Bom, então aqui é o local, né, onde você pode cortar, né? Essa peça, ela vai ficar lá no paciente, né? E essa é a peça que você vai conectar aqui. Então, nesse ponto, você pode apoiar para poder desconectar. E essa bolsa, percebe que ela tem uma trava, tá vendo aqui, ó? Você conecta e depois você vai travar isso aqui. Você vai escutar um barulhinho, né, de que travou. Ponto. Uma vez travada, né, ela não desconecta, não cai de jeito nenhum. Essa bolsa não tem como você fazer a limpeza, tá vendo? Ó, que ela é fechada. Então, isso aqui vai ser desprezado cada vez que ela tiver com conteúdo, vai ser desprezado. Aqui, ó, tem esse tipo de bolsa, ela costuma ter aqui, bem nesse ponto, um dispositivo. Ali você tem um pouquinho de carvão, né, que ajuda a eliminar os odores, né, dessas fezes, tá? Então, essa bolsa é totalmente fechada. O paciente vai ter várias outras dessas para trocar, né? Encheu aqui de efluentes, ele desconecta, né? Vem aqui, desconecta, ele pode apoiar nesses 2 pontos aqui, desconecta, conecta uma bolsa limpa, tá? E despreza essa bolsa. Nunca desprezar em vaso sanitário, tá? É necessário desprezar no lixo, não no vaso sanitário, por favor. Bom, então aqui a gente tem lá, né, uma ostomia, né? Então, essa, particularmente, ela está no colo descendente, né? E aqui foi instalada uma bolsa, né? Onde você vai fazer a coleta dessas fezes. Ela é muito semelhante a essa imagem, tá? Bom, como colocar esses dispositivos, né? Ele pode ser feito lá no momento, né, cirúrgico, né? Porque essa boca, ela vai ser feita em uma sala cirúrgica, então lá o cirurgião vai instalar a primeira bolsa e ele vai precisar também fazer o corte de acordo com o estômago que ele acabou de projetar ali na parede abdominal do paciente. No momento da alta, então assim, o paciente ele vai do centro para a clínica cirúrgica, né? E lá na clínica cirúrgica ele vai receber orientações, né, de como cuidar dessa bolsa de colostomia, porque ele não vai ficar o tempo todo hospitalizado, né? Ele vai, em algum momento, retornar para sua residência, então é necessário ensinar a ele a como cuidar dessa bolsa de colostomia. A maioria dos hospitais que recebem paciente ostomizado, eles têm um ambulatório. Nesse ambulatório, costuma ter 2 vezes por semana, né,
a gente costuma dizer que são capacitações para os pacientes, né? Esses pacientes são acomodados em uma sala e a enfermeira estomoterapeuta ela vai até lá e vai ensinar a todos como cuidar dessa bolsa de colostomia. Caso seja necessário, ela faz também orientações individualizadas com o paciente, tá? Então, o cuidado, ele já inicia muito antes do procedimento, tá? Então, ele vai conhecer a enfermeira estomoterapeuta, ela vai até lá, ela vai marcar a região, né, de acordo com o estômago que será projetado, vai conversar com o paciente, já vai deixar a região marcada, ele já vai ter aquele local marcado para a sala cirúrgica, né? Em sala cirúrgica é feita toda uma conferência desse estômago, né, para depois, de fato, ser executado, tá? Então, existe também o preparo de alta, e esses pacientes vão sempre retornar para o ambulatório de estomoterapia, aonde eles também vão ter os dispositivos, tá? São fornecidos dispositivos para os pacientes de acordo com cada paciente, tá? Bom, aqui a gente tem essa de 2 peças, né? Você percebe que uma está na parede abdominal do paciente e a outra, né? Você vê que ela vai ser conectada aqui. Aqui, ó, é tipo uma pinça, né? Tipo um clips, né? Que foi pinçado aqui nessa região, né? Então, essa é aberta. Essa pode ser reutilizável, né? Então, assim, ele pode conectar uma limpa. Quando essa estiver esgotada, ele conecta uma limpa aqui e aí ele vai liberar essas fezes do vaso sanitário e ele vai lavar essa bolsa lá no chuveirinho, né? Após lavar, ele pode colocar ela numa solução que lembra muito um enxaguante bucal, deixar por 30 minutos, ela vai escorrer. Após escorrer, ele pode aplicar aqui algumas gotas de óleo. Esse óleo pode ser qualquer tipo de óleo, né? Ele vai colocar algumas gotas aqui e vai esparramar pela parede dessa bolsa, porque isso vai facilitar ele quando ele tiver que liberar no vaso sanitário as fezes, tá? Essa é uma das orientações que as enfermeiras estomoterapeutas costumam ensinar aos pacientes. Bom, a gente sabe, então, né, que dentro dos princípios, né, ali, né, de cuidar, né, é muito importante que a gente respeite a singularidade de cada paciente, né? Então, o cuidado, ele é individualizado, né? Ele precisa ser em cada fase, né, de adaptação do paciente. Então, assim, desde o momento em que ele vai ser submetido a uma ostomia, né, precisa conversar, orientar, trazer imagens. Uma vez feita a ostomia, ainda ele vai precisar de diversas orientações dos profissionais de enfermagem, principalmente. É importante também que ele tenha o acompanhamento de um psicólogo, né? Isso pode ser muito importante para o paciente. E os profissionais precisam estar capacitados, né, para oferecer ali orientações voltadas para este momento do paciente, né? Então, essa prática, né, que a gente costuma dizer, ela sempre vai ser educativa, né, para que o paciente possa viver da melhor forma possível, ainda que seja temporário, né, com esse estômago, ou se for definitivo também. Então, ele precisa de todo esse suporte, tá? Existem alguns problemas, né, que pode acontecer, né, relacionado à alimentação, né? Então, a gente tem ali fezes, né, que podem ser líquidas, né? Então, assim, que alimentos ele deve evitar, né, para ter essas fezes muito líquidas, né? Então, ele vai precisar evitar as frutas, né, e os alimentos verdes, né? Então, ele vai precisar consumir ali legumes e frutas, né, preferencialmente que sejam cozidos, né? Evitando aqui os folhosos. Se ele tiver prisão de ventre, né, ele vai evitar a batata, o arroz branco, o inhame, a banana, né, a banana prata, né, farinha de trigo branca, então ele vai dar preferência ao arroz, alimentos integrais, né, e vai procurar beber ali, consumir entre 1 litro e 1,5 litro de água. Quando ele tiver um excesso de gases, né, então é importante retirar os vegetais verdes, o feijão e a cebola, porque eles são alimentos que podem levar a um aumento de gases. Então, aí seria interessante consumir chás, né, de noz moscada e até mesmo de erva doce. Agora, se a questão que está incomodando são os odores, então precisa evitar os peixes, os frutos do mar, cebola, alho cru, né, os queijos também, né, principalmente os queijos amarelos, álcool, nem pensar, né, e ovo cozido também seria interessante evitar.
Então, aí é importante introduzir alimentos, né, que possa diminuir esses cheiros. Então, a gente vai ter aqui abaixo os alimentos quais são. Alimentos que vai ajudar na diminuição desses cheiros. A gente tem lá o chuchu, o espinafre, né, os iogurtes naturais, né, aqueles feitos à base de kefir, né, são interessantes. A coalhada integral, né, então assim, aquela que não tem soro. O chá concentrado, né, de salsinha ou de salsão também vai ajudar bastante. O chá da casca da maçã, o de hortelã e também da folha de goiaba, eles ajudam bastante na eliminação de cheiros, né. Aqui um recorte, né, de como que nós vamos cuidar dessa bolsa de colostomia, né. Então, a gente vai pensar que vai precisar retirar, vai precisar fazer a limpeza do estômago, né, que daquele que foi projetado na parede, né, e a pele ao redor também, né. Vamos pensar que é importante secar essa pele, né, ao redor do estômago. Então, no momento que se for retirar a bolsa, tem que descolar ela de forma lenta para evitar que se cause um dano, perdão, na pele ao redor do estômago, né? Então, uma boa dica, né, seria colocar um pouco de água morna na região, né, que vai fazer o descolamento ali dessa bolsa, tá? Então, envolve com um pouco de água morna ali. Isso vai facilitar. Então, você não vai causar um dano na pele na hora de retirar essa bolsa. Quando for limpar, é importante ter ali uma gaze, né, umedecida ou uma compressa umedecida em água morna, né. Não deve utilizar sabão, né. Caso decida por fazer a retirada dessa bolsa no chuveiro, né, então vai umedecer bastante com a água morna e vai utilizar ali um sabão neutro, tá? De forma alguma vai esfregar essa região, né? Feito a limpeza, né, deve secar bem, né, essa região em volta, né, do estômago, né, e secar a pele, né. Não deve aplicar na região ali cremes, tá? E colocar uma nova bolsa, né, se tiver que colocar uma nova bolsa, pegar a régua, marcar o estômago, ir lá, cortar adequadamente, né, e conectar de forma que não estrangule o estômago, tá? E colocar a bolsa nova em volta do estômago da forma mais correta possível. No vídeo vai ajudar bastante a gente entender essa parte, tá? Quanto ao banho, né? Se não é o dia de retirar a bolsa, não é necessário retirar a bolsa para o banho, né? Ainda que seja o banho de aspersão, né? Então, o que deve se evitar é jogar o jato de água em cima da bolsa, porque senão vai umidificar, vai umedecer, né? E vai amolecer aquela placa, e aí ela vai soltar. Então, assim, é possível fazer o banho no chuveiro tranquilamente, tá? Quanto ao momento da troca, né? A gente sabe que ela tem uma durabilidade, né? Mas tem um momento de saturação, né? Dessa placa, né? Ela, no momento que você instala, ela lembra uma cor amarelada. Então, assim, quando ela começar a ficar esbranquiçada, né? É o momento de trocar essa bolsa, né? Essa parte, né, da bolsa, né, da placa ali, né? Se ela for de duas partes, então vai precisar retirar. E se for única, vai precisar retirar quando ela estiver esbranquiçada. De um modo geral, elas têm um bom aproveitamento. Uma bolsa bem cuidada, ela dura em torno de até 20 dias, né? Se começar a ter um descolamento, né? Se você perceber que ela tá branca, né, e tá tendo um descolamento, então é importante retirar, tá? Retira, porque senão pode ter um extravasamento das suas fezes na pele e a gente sempre lembra, né, que esse conteúdo ele pode ser bastante corrosivo e se houver um extravasamento ali na pele, a gente vai ter um dano dessa pele e é o que não desejamos, né? Então, aí retira-se. Então, quando se pensa no cuidado, né, ao redor do estômago, é importante, né, fazer a limpeza, né, ao redor, né, sempre com uma água morna. Se utilizar sabão, leite, o sabonete ele precisa ser neutro, não deve esfregar, tá? Então, deve-se fazer umas bonequinhas e secar, pegar a gases e fazer umas bonecas com as gases e secar ao redor, né? No caso dos pelos, né, eu já havia dito anteriormente que não se usa um aparelho, né, barbeador ali, usa-se a tesoura para parar esses pelos ao redor, né? A pele ao redor do estômago, né? Se for possível, pode deixar ela receber
a luz solar de 15 a 20 minutos por dia, né? Isso é muito importante, isso ajuda ali, né, a manter essa pele ao redor íntegra, né? Então, pode proteger, né, com uma gases ou uma compressa e deixar ela exposta a receber a luz solar ali diariamente, né, no período da manhã de 15 a 20 minutos por dia. Isso é recomendado, tá? De modo geral, né, o paciente deve sempre manter aí um conjunto de placas ou de bolsas, né, para fazer a troca. Ele deve estar sempre orientado para levar esse conjunto com ele, principalmente quando ele se deslocar da sua residência, né? O apoio psicológico, né, e social, tanto para o paciente quanto para a família, é importante. Essas bolsas, elas são oferecidas, né, gratuitamente. Tem um programa lá, né, de políticas públicas voltadas para isso. Então, existem alguns pontos de referências para retirar essas bolsas, né? Aqui na região a gente tem, cada cidade tem algum um local de referência, mas quando se pensa a nível estadual, existe lá no Hospital Guilherme Álvaro um ambulatório de estomoterapia e os pacientes cadastrados, né, recebem orientações quanto aos cuidados, recebem apoio psicológico e recebem também essas bolsas para serem utilizadas, né? Eles recebem ou semanalmente ou quinzenalmente, isso vai depender, né, de cada paciente, né? Há pacientes que já recebem mensal e eles retornam ao espaço e já sabem cuidar do seu estômago de forma mais adequada possível. Aqui, né, é uma imagem para mostrar que mesmo sendo um paciente customizado, você pode seguir a sua vida normal. Você pode trabalhar, você pode praticar exercícios, né, e você pode ter uma vida social normalmente, tá? Aqui algumas referências que foram utilizadas para o preparo desta aula, né? E eu vou colocar o vídeo para vocês, para que vocês possam compreender melhor o que nós estávamos conversando até esse momento. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Tudo bem, Fátima. Fátima, tem uma dúvida. A pessoa que tem... Isso. Nossa, até que enfim você lembra de mim. A pessoa que ela está ostomizada, ela pode ingerir bebidas alcoólicas ou não? Ou é restrito só em alguns casos? Ela pode ingerir em pequenas quantidades, né? Vamos falar o que seria, um copo de cerveja. Se ela gosta muito, não todos os dias, em momentos específicos, uma pequena quantidade, tá? Sei lá, se é uma cerveja, se é um vinho, deve evitar as bebidas destiladas, tá? Mas em pequena quantidade e raramente, não é para todos os dias, tá? Tá bom. Essa bolsa que ela tem o clipezinho também, ela é essa que você falou que dura até 20 dias? Tanto uma quanto a outra, tudo vai depender daquela placa, tá? Esse vídeo agora, esse médico ele vai trazer essa placa, vai mostrar melhor essa placa para nós. Depende da placa, então depende do cuidado que teve no momento que cortou, né? Se cortou certinho, se não está drenando na pele do paciente, se não molhou essa placa, né? Porque se uma vez umedecida, ela vai descolar, né, da parede. Então, depende do cuidado com a placa, tá? Aquela que não é de duas peças, ela vai precisar em algum momento ser retirada, né? Então, vai depender do cuidado da abertura do estômago, da instalação e do cuidado que vai fazer no momento da limpeza, porque essas fezes vão ter que ser retiradas pela parte baixa, né? E vai ter que usar o chuveirinho ali para limpar essa bolsa. E vai, se colocar gotículas de óleo ali e umidificar a parede dessa bolsa, a durabilidade vai ser um pouco mais longa, tá? Então, essa de uma peça, ela vai conseguir manter ali bem cuidada até. A de duas peças, ela pode até passar de 20 dias. E depende muito também do local em que se faz o estômago. E se o paciente também não é obeso, né? Porque se tiver alguma dobradura, você já fica difícil de instalar essa bolsa e de manter a integridade dessa placa, tá? Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui para nós. Uma pessoa que tem a ostomia, ela não pode tomar banho de imersão assim, nem pensar, por causa da bolsa.
Não, ela pode, né? Ela pode, inclusive, no dia em que ela vai fazer a retirada, tomar um banho até um pouco mais longo, porque ela vai umedecer essa bolsa para poder tirar ela no banho, tá? Ela Mas eu pode. digo banheiro de imersão, assim, de banheiras, querer ir numa piscina, por exemplo, entendeu? Então, vocês vão ver que tem, hoje no mercado existem alguns dispositivos para acomodar essa bolsa, né? Tipo uma cinta, e a pessoa pode, inclusive, praticar natação, surf, né? Haja visto que tem roupas impermeáveis, né? Então, hoje já dá para ter uma vida o mais normal possível. Deixa eu ver se eu acho aqui um vídeo que eu quero colocar. Esse aqui. Direção Voltinha. Eu quero uma praia grande para mim. E não para esse grupo que está na prefeitura há 28 anos. Que a pessoa então tomou Ó, agora eu preciso. um assunto que deixa com vocês. Ai, volta. Olá, amigos. Recebi essa pergunta aqui no canal. Como que deve ser o cuidado no pós-operatório de fechamento de colostomia? Esse que eu quero nas bolsas. Olá, amigos. Recebi essa pergunta aqui no canal. Como que deve ser o cuidado? Ai, Fátima, não faz. Olá, amigos. Eu sou o Dr. Olá, amigos. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck e hoje eu vou falar sobre o fechamento de colostomia a Hartmann. Se você não sabe o que é Hartmann, eu já fiz um vídeo explicando o que é. Olá, amigos. Recebi essa pergunta aqui no canal. Como que deve Não é esse. ser o cuidado no pós-operatório de fechamento? Que a pessoa então tomou um banho, limpou, secou. Bom, vamos ver se ainda está compartilhando. Está compartilhando a tela ainda? Tá sim, professora. E o som, tá perfeito? Tá sim. Então, tá travando um pouquinho, mas eu não sei se é porque a senhora tá mexendo ou porque tá travando mesmo. Não, era eu que estava mexendo. Então tá, então eu vou deixar a tela aberta e nós vamos agora, ele vai demonstrar, né, como que a gente vai cuidar dessa bolsa de colostomia, desde o corte, tipo de bolsa. Eu acho que agora vai ficar um pouco mais esclarecedor, tá? Eu vou abrir aqui a tela. Vamos iniciar. Bolsa de colostomia com estômago. Eu tenho como meu exemplo o meu simulador, tá? O estômago é um simulado. Tá? Que a pessoa então tomou um banho, limpou, secou bem aquela região, o que ela vai fazer? Ela tem que adaptar uma Eu vi vários vídeos e aí colostomia por algum motivo, ou pessoas que precisam cuidar de pessoas que têm colostomia. Então hoje eu vou fazer algumas demonstrações aqui de como cuidar da colostomia, como são os materiais, como que é todo esse processo de cuidado com a colostomia. Tá ok. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que todo esse material que eu vou usar aqui hoje foi um material doado e que depois que eu terminar o vídeo, eu vou doar também para pessoas que precisam. Eu não recebi nada para fazer propaganda, não recebi nada da indústria, só o material mesmo. Então vamos lá. Esse material aqui, ó, inicialmente seria para a gente demonstrar como que é uma colostomia. Para quem não sabe, uma colostomia é a colocação de uma alça de intestino no abdômen. Pode ser uma colostomia quando a gente usa o cólon, que é o intestino grosso, e pode ser uma ileostomia, que é quando a gente coloca o intestino delgado. Então, vai ficar normalmente dessa forma aqui. Então, aqui a gente tem uma área que seria a barriga e aqui a saída do intestino. Nesse caso aqui, a gente está vendo que só tem uma boquinha. Se você tem dúvidas sobre os tipos de colostomia, eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Então, a colostomia pode ter uma boca, pode ter duas bocas, pode ser para saída de urina. Então, existem várias possibilidades, inclusive ostomias para alimentação, que é o caso da gastrostomia ou da jejunostomia, que a gente vai colocar uma sondinha pela ostomia para a pessoa alimentar. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de uma ostomia de saída, que é para eliminação de fezes. Isso pode ser necessário em vários casos, então perfurações de intestino, pessoas que têm câncer, que precisam operar e às vezes precisa até tirar a região do ânus, então tem que conviver com a ostomia. Então vamos lá, vamos ver como que são os cuidados com isso. O que a gente tem que pensar? Aqui se trata de uma alça de intestino. Então
Então, é uma mucosa frágil. Essa região aqui, qualquer contato com roupa, com a lavagem ali, esfregar demais, vai machucar e pode sangrar. E com o tempo, essa região vai ficando muito inflamada e com isso vai ficando mais difícil de cuidar. Então, é muito importante o cuidado com essa região, tem que ser um cuidado realmente de muita sensibilidade. Então, na hora de limpar, é limpar normalmente com a mão ou com algum lenço, alguma coisa mais apropriada, alguma coisa que não vá ferir. Então, não deve passar papel higiênico, por exemplo, não deve passar esponjas, não pode esfregar com força, tem que ser um cuidado para remover qualquer resíduo em torno, mas que não machuque essa alça de intestino. Depois de feita essa limpeza da região, então isso vai ser feito normalmente na hora do banho, a pessoa deve depois deitar. Por que ela vai deitar? Porque vai diminuir a saída de secreção nessa região. A pessoa em pé vai ficar saindo, vai sujando, ela não vai conseguir colar uma bolsa. E é muito importante que essa região em torno esteja bem limpa. Se a região não estiver bem limpa, como que vai colar uma bolsa? Se ela estiver úmida, por exemplo. Então a gente tem que tomar esse cuidado de limpar, secar bem. Então pode usar uma compressa, pode usar uma gaze. Mas lembrando que é na pele e em volta, evitando a alça de intestino. Além disso, como eu estou falando, esse cuidado com a pele em volta também é muito importante. Então, a bolsa de ostomia, ela tem que ficar bem adaptada, porque senão essa pele vai ficando irritada e aí vai produzindo aquela umidade que a irritação sempre produz. Então, aquela pele escoriada, machucada, produz umidade, não vai conseguir colar uma bolsa nessa região. Então, tem que tomar cuidado com a alça e com a pele em torno. E aí, depois que a pessoa então tomou um banho, limpou, secou bem aquela região, o que ela vai fazer? Ela tem que adaptar uma bolsa aqui. Como que são essas bolsas? Então eu estou aqui com alguns modelos de bolsa para a gente entender. Então nós temos essa bolsa aqui, ó, que seria uma bolsa que tem uma saída própria para líquido. Então nesse tipo de bolsa aqui, vai ser uma bolsa para saída de urina, por exemplo, ou secreções líquidas, como do intestino delgado em algumas situações. Essa bolsa ela é uma bolsa de peça única. Como a gente está vendo, ela já vem presa na placa. Esse tipo de bolsa a gente vai colocar na pele e ela já está toda pronta para ser usada. Ali vai sair o conteúdo que vai sendo esvaziado por essa válvulazinha aqui. Essa válvula deve ficar no dia a dia tampada. Então ela tem esse plug, vai ficar tampada e não fica vazando. Tem que adaptar bem, fechar bem direitinho para não vazar. Aqui a gente está vendo ó, que tem algumas numerações. Para que serve isso aqui? Então, como eu falei, a gente tem que cuidar bem da pele. Nós estamos vendo aqui que o tamanho da boquinha do intestino é maior que essa região. Então, por que tem isso? Porque a gente vai medir isso aqui para poder cortar nessa região. Então, aqui tem várias medidas de tamanho que a gente vai cortar. Então, essa placa aqui ela é feita para ser cortada. Ela vai ser cortada com uma tesoura do tamanho adequado aqui para que a gente colhe nessa região e fique bem adaptada. Existem outras bolsas também. Então, a gente tem as bolsas de 2 peças. Como que funciona uma bolsa de 2 peças? A gente vai adaptar essa placa da mesma forma que eu falei, a gente vai cortar ela aqui, vai tirar, aqui nós temos um adesivo e nós vamos colar na região. E nela, a gente vai adaptar a outra parte da bolsa. Então, a gente coloca aqui, ó, uma vai adaptar na outra e com isso não vai vazar fezes. Essas bolsas, elas têm um mecanismo que aqui tem uma presilha. Essa presilha tem que estar bem fechada para que não fique vazando. Ela tem que fazer esse clique. É um som de que foi travado. Então ela vai ficar fechada e com isso não vai vazar. Se isso ficar aberto, começa a vazar. Uma coisa muito importante é na hora de adaptar uma peça à outra, a gente tem essa região aqui, ó, uma válvula, uma pegazinha, que a gente vai segurar nela e apertar uma contra a outra. É muito importante não apertar o conjunto na barriga da pessoa, porque senão acaba machucando, forçando aquela alça ali e não vai conseguir prender bem. Então a gente vai pegar um dedo embaixo, outro dedo do outro lado e vai apertar o conjunto para fechar uma bolsa contra a outra e depois trava o mecanismo aqui para não vazar. Nesse caso também tem uma saída para líquido. Existem outros tipos de saída. Por exemplo, para a saída de fezes, a gente vai usar um outro modelo de bolsa, porque nessa região aqui existe a possibilidade de drenar conteúdo mais sólido. Ela tem uma passagem maior, então para esvaziar a gente pode usar isso. Depois que a gente colocou a bolsa, essa aqui vai fechar. Então ela tem um mecanismo aqui que a gente fecha e ela fica lacrada. É importante fechar essas alcinhas dela aqui com o velcro que tem nessa região. Então a gente vai fechar, vai enrolar ela aqui e fecha o velcro aqui, ó. Tem que ficar bem adaptado, porque senão vai vazar.
Quando a gente fechou, está saindo fezes ali dentro, depois a pessoa vai precisar esvaziar. Existem formas de esvaziar. Uma é abrir essa saída, deixar o conteúdo sair. E a outra é soltar a bolsa e esvaziar, que pode ser feito durante o banho, por exemplo. A limpeza de dentro da bolsa não precisa ser feita, essa bolsa fica com fezes, então tem que só esvaziar mesmo. Mas se precisar, por qualquer motivo, lavar, pode abrir essa saída aqui e lavar com água, ou pode soltar a bolsa e lavá-la e depois adapta novamente. O que é importante? Deve lavar somente com água. Ali, como eu falei, é uma alça de intestino, é muito frágil, tem que tomar todo cuidado. Não pode usar de forma alguma produtos irritativos. Eu já ouvi falar de pessoas que usam desinfetante, produtos de limpeza de casa. Quase me dá um infarto quando alguém fala isso, porque aquilo ali é uma alça de intestino. Você pensa em usar esse tipo de produto na boca, no ânus, no olho? Então, ali também não é adequado. Então, o que deve usar? Água e muito cuidado. Existem alguns produtos que são usados para a limpeza dessa região. Então, existem esses lencinhos que são específicos para essa região. Podem ser usados. O que mais que pode ser necessário no cuidado com a ostomia? Algumas ostomias têm conformações diferentes. Nem todas são a conformação ideal. Porque algumas colostomias, especialmente feitas em situação de urgência, aquela região não fica muito boa, fica às vezes retraída, ou fica às vezes protusa, ou às vezes perto de protuberância óssea. Então nós temos aqui a espinha ilíaca, que é uma pontinha de osso, que se a ostomia ficar muito próxima dela, fica difícil de adaptar. Nós temos a região do umbigo, nós temos áreas que são mais côncavas, nós temos pessoas que são mais gordas, têm mais barriga, e isso fica mais difícil. Por isso existem vários tipos de placa e vários tipos de ostomia. Então essa aqui é uma bolsa de colostomia, que nós temos aqui uma placa que a gente chama de placa côncava. Porque se a ostomia estiver muito afundada, essa região aqui, ela estiver dessa forma, a gente não vai conseguir adaptar uma placa plana nela. Por quê? Ela não vai encaixar. Então, nesse caso, a gente tem as placas côncavas que vão adaptar a essa curvatura. E com isso, a gente vai conseguir colocar. Então, para as pessoas que têm uma ostomia que às vezes não ficou o ideal, ela tem a opção de operar novamente em alguns casos, ou tem a opção de a gente tentar adaptar. Sempre que a gente conseguir adaptar, é melhor. A gente não vai precisar de um novo procedimento. Existem também as placas acessórias, que a gente vai cortar para colar a placa em cima dela. Nesse caso, a gente vai usar naquelas colostomias que a gente tem alguma dificuldade de adaptar por causa da superfície também. Além disso, nós temos alguns tipos de plugs para algumas colostomias. Então, aquelas colostomias que têm um alto débito, tipo a ileostomia, nem sempre é possível, mas em alguns casos, sim. O que seria? Por exemplo, esse mecanismo aqui, ó, que é esse plug vai ficar dentro da ostomia e a gente vai adaptar em volta. Isso aqui permite à pessoa que tem ostomia realizar, por exemplo, algumas atividades físicas que ela não conseguiria usando uma bolsa. Então é um plug que vai ficar por dentro da roupa e fica escondido. Então a pessoa consegue fazer aquele tipo de atividade que ela precisa sem ter nenhum tipo de constrangimento ou impossibilidade, que pode acontecer também. Agora eu vou fazer uma demonstração de como que a gente deve adaptar a bolsa. Então, como eu falei, aqui nós temos o tamanho fixo dela. Eu vou usar aqui, ó, a de placa separada. Então, aquela que eu demonstrei. Então, nós vamos soltar aqui, ó, uma peça da outra. Tá solto, são duas peças. E nós vamos medir aqui a região. Para medir, a gente pode usar um papel qualquer. Nós vamos medir o tamanho da alça, o mais aproximado possível. Então, nós temos aqui uma medida e nós vamos cortar a bolsa desse tamanho. Então, eu coloquei uma peça em cima da outra para a gente saber. Então, a gente pode cortar exatamente no meio ou a gente pode cortar lateralizando, de acordo com o que a gente precisa. Igual eu falei, se estiver muito próximo do umbigo, se a gente cortar no meio, a gente vai colar em cima do umbigo, vai ficar retraído, vai começar a vazar. Então, às vezes, a gente pode lateralizar. Isso vai facilitar bastante. Então, agora a gente vai marcar na placa qual que é a região que a gente vai cortar. Então, aqui, ó, eu fiz uma marcação, lembrando que deve ser o mais aproximado possível. E com uma tesoura, a gente vai cortar. No caso, se você tiver uma tesoura curva, facilita a vida, porque a gente vai cortar uma coisa curva. Mas pode ser uma tesoura reta também. Então, a gente corta. Então, aqui, ó, cortei o mais próximo da minha marcação possível. Agora, antes de tirar o adesivo, a gente coloca em cima e vê se ficou bem adaptado. Ó, ficou bem justinho, do jeito que tem que ser. Como eu falei, no caso de ileostomia, quanto mais justo, melhor. Não é apertado, é justo. Por quê? Se vazar a secreção do intestino delgado, ela é muito rica em enzimas. E essa secreção vai irritar a pele com o tempo. A pele irritada
vai começar a produzir secreção, vai ficar mais difícil de colar a bolsa. Então agora nós vamos tirar o adesivo, ó. Então a gente está tirando, tá vendo? É um adesivo, uma folha adesiva, e a gente vai colar, como eu falei, bem justinho no intestino. Então aqui a gente vai adaptar muito bem na pele. Então ficou bem justinho, a alça está ali, a placa está aqui, bem colada. É bom evitar que tenha qualquer elevação em volta. Então na hora de colar, ó, ajustar bem, ver se a medida está certa. Agora o próximo passo é a gente colocar a bolsa na placa. Então a gente coloca em volta aqui. Lembrando, ó, como eu falei, a gente vai puxar essa parte branca em direção a outra peça. Então a pessoa vai estar deitada, a gente vai apertando aquela região até que ela esteja totalmente encaixada. E é muito importante que esteja totalmente encaixada, porque o que vai acontecer? Vai vazar. Então, uma vez adaptado, encaixou, está aqui. A gravidade vai encher a bolsa, então a bolsa deve ficar para baixo. Se a pessoa estiver deitada, aí a gente vai colocar para o lado, né? Então, se for uma pessoa acamada, a gente coloca a bolsa para o lado, que ela vai enchendo e não vai vazar. Se a pessoa estiver ficando em pé, a gente vai colocar para baixo. Depois de adaptado uma peça na outra, a gente vai travar o mecanismo lateral aqui. Pronto, ouviu o clique, significa que está fechado. Você vê que o mecanismo está fechado aqui. Com isso, a pessoa vai viver a vida dela, a bolsa vai enchendo, com o tempo a gente vai esvaziando. Como eu falei, essa aqui é uma para drenagem líquida, existem aquelas outras que eu falei. Bem, espero que tenha dado para entender como que é o cuidado com a ostomia. Então, o cuidado deve ser simples, né? Tem que cuidar da pele, cuidar da ostomia, adaptar bem a bolsa. Qualquer dificuldade, você deve procurar o seu médico ou um estomoterapeuta, que vai orientar como que deve ser feito, se tem algum tipo de placa especial, o que pode ser feito para melhorar. Existem vários produtos para as pessoas que têm isso aqui, então existem spray, existem pasta, existem pós que podem ser usados para ajudar a adaptar. É uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte, a ostomia não é natural da gente, então é natural que a gente tenha dificuldade de cuidar, mas é importante a gente fazer de tudo para que o cuidado seja o melhor possível, para irritar o mínimo possível e que a pessoa tenha qualidade de vida. Se você tem dúvidas sobre colostomia, explora aqui o canal, você vai achar muita coisa legal. Então, eu já fiz vários vídeos explicando os tipos de colostomia, como cuidar, por que precisa usar. Então, explora aqui, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa. Muito obrigado por assistir o vídeo e lembra de curtir o vídeo, que aí ajuda das pessoas também. Abraço e até a próxima. Fátima, Oi. você falou sobre dermatite, né? A pessoa que está com a dermatite no estômago, ela não pode passar, por exemplo, uma pomada. Existem pomadas específicas para quando tem com estomatite, né? Para cuidar da bolsa de colostomia. Esse assunto, ele é bastante... nós teríamos que montar uma outra aula para a gente falar especificamente dos cuidados do estômago com dermatite e trazer esses produtos todos que tem aí no mercado. A gente pode pensar em fazer, já que a gente está dando aqui início, né, a uma, vamos dizer assim, uma mini oficina, a gente pode colocar isso como um próximo tema. A respeito também da traqueostomia, lá no começo você falou que tem a metálica e tem a de plástico, né? Sim. A metálica, ela tem várias peças, você consegue desmontar para limpar, você pode lavar. Mas como é que eu faço com a plástica? Não é você que vai retirar. Essa daí, quando o paciente terminar de usar, quem retira ou faz a troca dessa plástica é o cirurgião, tá? Mas como eu faria a limpeza dela? É só por volta? Faz a limpeza ao redor do estômago, aspira o conteúdo que tiver dentro dessa tráqueo, né? Se não forma rolhas, troca o cadarço e faz um colchinho ao redor do estômago com gases para proteger melhor essa pele. Mas também terão aulas específicas sobre isso. Se eu não me engano, se não teve, vai ter ainda em UTI, tá? Porque tem bastante aspiração de traqueostomia e troca de curativo, então lá também aparece. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero ter esclarecido esse tema que às vezes ele é um pouco difícil de ser abordado, né? Até mesmo para cuidar do paciente, às vezes a questão da imagem corporal distorcida dificulta às vezes o atendimento
Então, é importante que a gente conheça, né, os tipos de dispositivo, saiba, né, que tipo de fezes, né, nós temos ali, tipo de conteúdo, né, o efluentes nós temos ali, para que a gente possa dar o melhor atendimento ao nosso paciente, tá? Eu acho que o vídeo, ele traz um pouco mais de esclarecimento de tudo que eu falei, né? É lógico que é um assunto extenso, a gente não vai conseguir esgotá-lo numa única aula, mas a gente pode fazer outras aulas, né, semelhantes a essas. É isso, gente, que eu tinha organizado para hoje. Os alunos que eu não conhecia, muito prazer em conhecê-los. Os que eu já conheço, obrigada por terem participado da aula. Tudo bem? Obrigada eu pela aula, Fátima, foi muito bom. Que bom. Tenha um bom sábado, tá? Eu encerro, então, aqui a nossa mini oficina. Depois eu vou conversar com a nossa coordenadora para gerar um certificado para vocês, tá? Aí a gente vai ter aqui a lista dos participantes e a gente pode pensar em gerar um certificado, que é bem interessante, né? Esse assunto, tá bom? Bom final de semana, divirta-se, muito obrigada. Obrigada, Fátima. Tchau, Bom final de Fátima. semana. Adorei a aula. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Boa final de semana. Obrigada, Fátima. Tchau, tchau. É Marta? Isso. Tchau, Marta. Tudo de bom. Tchau, professora. Muito obrigada. Aula excelente. Obrigada, gente, por ter vindo.